Olá, como vai, Felipe? Eu agradeço a oportunidade de fazer parte dessa conversa. O tema é fascinante. Entretanto, eu passei 40 anos vestindo uniforme, né? Eu me condicionei nesse período a não conversar sobre política em público. É um condicionamento da vida, vamos dizer assim, e persiste, ainda que eu tenha deixado o serviço ativo há mais de 10 anos. Manifestar-se politicamente é uma prerrogativa de chefes, dos chefes militares. Mas, por outro lado, né, eu sou o historiador, né, o sangue do historiador corre nas minhas veias, e, com isso, eu posso abordar o assunto segundo uma perspectiva histórica, né, e que seria interessante e útil para quem nos assiste, em face das versões convenientemente sanitizadas da história que vemos em nosso dia a dia. A verdade é que, como disse uma vez o castelhano Miguel de Cervantes, né, a história é o repositório dos fatos, do passado, do presente e advertência para o futuro, né? Então, mesmo. é sempre interessante nós olharmos as coisas segundo uma perspectiva histórica, até para permitir compreender a evolução dos fatos. Mas é muito interessante nós vermos como é que o alto grau de vinculação dos militares com a política nos primeiros 70 anos da República, e isso daí vai ser muito marcante, não é notado em toda a sua plenitude. Esse vínculo é evidente em nosso dia a dia, mas pode passar despercebido, porque os militares políticos, né, eles nem sempre aparecem relacionados às Forças Armadas de origem na história. Então, vou pegar um exemplo. Podemos estar ali em Copacabana e vamos para o centro da cidade. Saímos do Túnel Novo, entramos na Avenida Lauro Sodré. Quem era Lauro Sodré? Um senador, líder civil. Ele foi, inclusive, o líder civil da revolta da vacina. Ele tinha muita preocupação com liberdades individuais. Foi governador do Pará e era general. Era um político que era general. Chegamos no centro e vamos estacionar no edifício garagem do Terminal Menezes Cortes. Quem foi? Um deputado, que era oficial do Exército. Vamos para Niterói, Estação das Barcas, ali em frente à Praça Araribóia, Avenida Amaral Peixoto. Quem foi Amaral Peixoto? Governador do Estado do Rio, senador e oficial de Marinha. Eles não passaram para a história com esse nome. Aí você chega em São Paulo, pega Brigadeiro Faria Lima. Ela não recebe esse nome porque o Brigadeiro foi um pioneiro no Correio Aéreo Nacional, por exemplo. Ele foi um homem muito importante também na política indigenista, tanto que ele foi a pessoa uma das poucas pessoas não índias que foi motivo de uma homenagem de Guarupi pós-mortem. Mas aquela avenida se chama Faria Lima porque ele foi um grande prefeito de São Paulo. E a gente vai avançando, vai em todos os cantos do Brasil. Eu posso chegar no Acre, tem um bairro com o nome Oscar Passos. Foi governador do Acre, deputado, e foi fundador do MDB, o partido de oposição aos governos militares. Ele era oficial do Exército. Pega a história do automobilismo do Brasil, Lúcio Meira, que foi ministro de Juscelino. Ele era oficial de Marinha. Então, essas pessoas passam para a história, às vezes não associadas ao seu vínculo como militar e como político. Esquecendo, Luiz Carlos Prestes era oficial do Exército. Então, por aí vai, né? Citar todos eles seria uma coisa muito cansativa. E a projeção desses militares políticos já foi tão relevante que, que quando chega no período de 45 a 60, em todas as eleições, tínhamos candidatos de origem militar. O Marechal Dutra foi até hoje o que teve o maior percentual de votos válidos numa eleição, na eleição de 45. É curioso a gente ver por esse prisma. A gente não tem, às vezes, percepção que essas coisas aconteciam, né? Mas aí a gente vai olhar, por que essas pessoas não existem mais? Por que nós não temos aqueles políticos militares? E aí, muitas vezes, a gente não encontra gente apta a explicar. Aliás, tem gente que nem nota isso, nem conhece essa realidade, né? E como você mesmo disse,
E os militares vão exercer o papel que alguns autores, ao menos, dizem isso, que, embora haja contestação na literatura, que é o do papel moderador, que antes era exercido pelo imperador. É interessante que a participação dos militares na política, exercendo papel relevante na escolha dos caminhos a serem seguidos pelas nações, é um fato muito comum. Ele não é uma resultante única. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Tem países, por exemplo, que têm desbalanceamento entre as etnias no meio militar. Isso provoca uma instabilidade enorme. E aí, vamos ver, na África, uma boa parte dessas crises africanas estão relacionadas a isso, né? Agora, outra coisa interessante é que, embora a gente cite esse detalhe, né, dos militares na política durante a República, no Império já acontecia isso. Duque de Caxias, por exemplo, era um senador. Mas o problema que a gente vê aí é que os militares, estando politizados, eles acabavam sendo, vamos dizer, cooptados por alguns segmentos. Os demais grupos procuravam angariar apoio deles para obter maior projeção política, né? E muitas vezes eles eram divididos. Isso acontecia também muito. Há uma frase do presidente Castelo Branco que eu considero emblemática para explicar isso, né? Ele, em 64, ele foi fazer um discurso e, em dado momento, ele faz referência a essas lideranças que buscavam apoio nos quartéis. E ele diz uma frase que é mais ou menos assim: eu os identifico a todos, são muitos deles os mesmos que desde 1930, como vivandeiras alvoroçadas, vêm aos bivaques bolir com os granadeiros e provocar extravagâncias do poder militar. Aí, para quem não sabe o que é, né? Vivandeira eram mulheres que seguiam as tropas para comerciar. Comerciar, entenda-se aí num sentido bem amplo. E a expressão, por causa dessa frase de Castelo Branco, passou a ter outro significado, né? Eu encontrei no dicionário que significaria também civil que opina em questões militares, embora não tenha conhecimento sobre este assunto, dando palpites desprovidos de fundamento. Eu acho que quem escreveu isso foi até além do que Castelo Branco imaginou. E bivac é lugar de acampamento de tropa, né? Mas, então, ainda, embora existissem militares politizados, as Forças Armadas mantinham um certo grau de unidade institucional, o que, em alguns casos, era usado em favor de um ou outro segmento, né? E o fato que a história da República, nas primeiras décadas, é extremamente conturbada. Era acentuado o envolvimento dos militares na política, é evidente isso, né? Nós podíamos dizer que cada grupo político, qualquer que fosse a orientação ideológica, tinha um milico para chamar de seu. Isso daí é evidente na nossa história, né? E aí isso ensejou muitas conturbações e lutas e prejudicou, isso também é relevante, sobremaneira o preparo das Forças Armadas. Isso vai ficar muito evidente com a revolta da Armada de 1893, com o despreparo do Exército na campanha de Canudos, em 1896, 1897, e também vai contribuir para o baixo nível de prontidão que foi observado quando do ingresso da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Os militares com carreira política paralela, eles vão existir como elos importantes entre os vários segmentos políticos até uma determinada época. Em 1965, até 1965, melhor dizendo, eles continuavam a exercer a profissão sem grandes restrições. E isso eles podiam ficar afastados para exercer funções públicas, eleitos ou não, até 8 ou 12 anos, dependendo da Constituição que estava em vigor. E eram promovidos por tempo de serviço e podiam retornar à atividade militar cessada a política. 8, 12 anos é um tempo bastante grande de afastamento e, obviamente, não precisava ser contínuo, né?
E ainda havia uma outra agravante, que os oficiais generais permaneciam longo tempo na ativa. Houve casos de oficiais generais com forte atuação política permanecerem na ativa por mais de 20 anos. Na prática, esses militares políticos, eles iam e vinham ao sabor da conjuntura. E ainda havia um outro detalhe, né? Em um país carente de administradores, muitas vezes eram convocados a exercer um cargo civil público. Isso era muito comum também. E aí eu queria destacar que, ontem como hoje, os homens e mulheres em uniforme constituem um contingente composto por múltiplas habilitações profissionais, usualmente agregando capacidade gerencial. E uma boa capacidade gerencial. Eu fui buscar nos meus arquivos um artigo antigo da Márcio Moreira Alves, que escrevia, tinha uma coluna diária no jornal o Globo. E eu me lembrava desse episódio. Ele, em 14 de agosto de 94, ele escreveu que a oficialidade das Forças Armadas era a maior reserva de servidores públicos de nível superior que existia no Brasil, e que havia mais doutores formados pelas grandes universidades americanas nos seus quadros do que em qualquer universidade brasileira. Então, ele sinaliza isso. E é interessante que eu me lembro que ele repete isso várias vezes até ir a óbito em abril de 2009. Bom, aí eu quero, voltando ao tema, né? Eu fiz uma pequena digressão sobre esse tema. É curioso. Ernesto Geisel, por exemplo, ele, relativamente jovem, ele foi servir na Paraíba. Aí ele recebeu ordem para assumir o Departamento de Polícia e a Secretaria de Estado do Rio Grande do Norte, em 31. E depois recebeu ordem para assumir a Secretaria Estadual de Fazenda, de Agricultura e de Obras Públicas, as secretarias, eu acho que era até mais de uma, da Paraíba, em 34, né? Um leque de atribuições bastante diversificado. No final de contas, ainda que grandes nomes de nossa história tenham surgido nesse processo, tais condições acabavam por provocar uma mistura de interesses. E aí também era evidente que as velhas raposas políticas eventualmente buscavam dividir os militares. Isso é bem claro, por exemplo, nos anos 1950. E é interessante, é bom lembrar, né? Nós tivemos 3 presidentes da República em 1955. Ô década complicada aquela. Outro detalhe bastante interessante é a legitimidade conferida aos movimentos militares pelas constituições. Em linhas gerais, ao mesmo tempo que as constituições, exceto a de 37, eles estabelecem que as Forças Armadas eram organizadas com base na hierarquia, na disciplina, sob a autoridade do presidente da República, às vezes aparecia ou a superiores hierárquicos, também determinavam que essa subordinação se faria dentro dos limites da lei. Ou seja, uma intervenção militar tornava-se legítima se decorrente de ato considerado ilegal praticado pelo Supremo Mandatário da Nação. E esse argumento ele vai permear a imprensa nos períodos que antecedem os movimentos. O presidente não está cumprindo a lei, não está cumprindo a Constituição, e coisas que valem. Essas coisas viviam acontecendo naquela época. Então, tratava-se de uma obediência discricionária. Isso muda a partir de 64, e muda, e é motivo, inclusive, de um estudo muito interessante de Alfred Stepan, um cientista político norte-americano, e publica, em 1971, um livro que tem como título Os Militares na Política, Mudança de Padrões no Brasil. É uma obra muito citada por articulistas e historiadores aqui no exterior, né? Por que ele usou este título? Porque quando ocorre o movimento de 64, há uma mudança de padrão. Até aquela época, quando os militares participavam dos movimentos e entregavam o poder a lideranças civis. Quando chega em 64, para desencanto dos políticos civis revolucionários, eram muitos, os tenentes dos anos 20, agora generais, e seus seguidores decidiram consertar o país
e ainda que, na época, se imaginava por um tempo muito curto. O que Stepan, quando começou a estudar o assunto, verificou? Ele começou a observar como se processavam as relações entre civis e militares. Ele comparou a conjuntura em diversas épocas. Ele aponta que os oficiais viam as elites tradicionais como possuidoras de interesses pessoais e mesquinhos, em desarmonia com aquilo que os militares consideravam como interesses nacionais. Ele discorre sobre vários aspectos, ele faz um estudo bastante interessante, mas se nós formos olhar as discussões na Assembleia Nacional Constituinte, no que seria a formatação do artigo 142 da Constituição de agora, nós vemos que parece que as pessoas estavam se pautando nos argumentos que constam do livro de Stepan. Agora, é relevante que ele precisava de indicadores, e ele utiliza as tendências dos editoriais e análise políticas de 9 dos principais jornais brasileiros, monta uma matriz e conclui que as iniciativas dos militares em depor os presidentes e o sucesso desses movimentos estavam intimamente relacionados às atitudes civis quanto à conveniência ou não dessas ações. A mídia, ela se mostrava como catalisadora das aspirações, criando condições propícias para o sucesso ou insucesso desses movimentos. Ele aponta que tais movimentos não podiam ser descritos simplesmente como militares, mas com apoio e estímulo civil. A análise de Stepan, ele indica que se estudássemos tais processos por etapas, veríamos que a opinião das elites civis impulsionou os militares, em vez de segui-los em alguns estágios dos processos, né, desses movimentos. Ele demonstra, inclusive, que ocorria a propensão para os militares intervirem quando havia coesão com o extrato político de peso, sendo que cada uma das crises transformava-se em assunto público amplamente discutido antes que se desencadeasse uma ação. Essa propensão variava, né, indiretamente com a coesão política do segmento civil. Então, o movimento militar era bem sucedido quando a legitimação do executivo era baixa e o extrato político conferia legitimação para a intervenção. E vice-versa. Se isso não acontecesse, não dava certo. E aquilo que eu chamo que é o homo militari politicus, ele entra em extinção a partir do governo Castelo Branco. Porque Castelo Branco detestava, ele discordava veementemente do envolvimento de instituições militares com a política. É até uma ironia ele ter sido o primeiro presidente. Repudiava o que chamava carreiras paralelas. Ele não aceitava nem mesmo os argumentos que os políticos militares defendiam os interesses das corporações. Em julho de 64, ele já toma a primeira providência, promove uma emenda na Constituição, na qual estabelecia a transferência para a reserva ou reforma dos militares que assumissem cargos públicos eletivos, o que se repete na legislação até hoje. Em 1965, em dezembro, ele também, por sua iniciativa, promulga-se uma lei que, entre outras coisas, estabelece limites temporais para os oficiais generais permanecerem na ativa. E também existe até hoje. Por exemplo, o último posto só se pode ficar 4 anos. E restringiu o exercício de cargo civil de nomeação temporária a 2 anos. Então, com medidas hábeis e de efeitos seguros, Castelo Branco imprimiu uma revolução silenciosa entre civis e militares no Brasil, que, no final de contas, é a retirada gradual dos militares da cena política brasileira. Nós não vemos uma quantidade enorme de militares, eu não chamaria nem de ex-militares no passado. No passado, eles ainda tinham condições de reverter dentro na área política, ao menos nos cargos eletivos. E aí, para concluir, eu queria dizer o seguinte, que nós verificamos, ao longo de boa parte da história, que os militares exerceram importante papel na condução da República, mas eles também foram instrumentalizados pelas experientes raposas políticas em benefício de seus interesses. E, além disso, em larga medida, deixaram de dar atenção devida a aspectos profissionais em função de preocupação com os problemas nacionais ou mesmo políticos regionais.
Castelo Branco promoveu a extinção do homo militares políticos ao quebrar os vínculos que eram moldados em função do afastamento dos militares para o exercício de atividade não remunerada. Melhor dizendo, para o afastamento para atividades não militares. E pelo elevado tempo de permanência na ativa que era facultado aos generais. Essas providências fizeram que nós não tivéssemos mais lideranças longevas no meio militar, bem como que rareassem as lideranças no meio civil, ou seja, as lideranças civis de origem militar. Tais aspectos indicam, né, que os condicionantes políticos sejam muito diversas na conjuntura atual. Nós podemos dizer que a situação atual inibe que o alvoroço das vivandeiras possa ter sucesso em provocar extravagâncias do poder militar. E ainda vale lembrar que, naquela época complicada, o envolvimento dos militares na política provocou desunião e foi extremamente danoso para o preparo das Forças Armadas no que se relaciona à atividade fim, que é a defesa da pátria. Mas sou estranho que as Forças Armadas continuem a ser demandadas para atender inúmeras tarefas repetitivas para as quais são alheias à atividade fim e para as quais existem responsáveis claramente definidos da estrutura estatal. E aqui eu estou me referindo a atividades como realizar assistência médico-social a populações carentes, distribuir água em regiões secas, erradicar mosquito, vacinação, atuar em obras de infraestrutura, na segurança pública, porque existem responsáveis que têm que ser exigidos nesses setores. E também vai causa estranheza, né? E soa contraditório, que a convocação de gestores capazes para o exercício de função pública ela seja criticada tão somente por sua origem militar. Não tem o maior sentido isso, não tem sentido. No mais, pelo que eu vivi e pelo que eu vejo, as Forças Armadas continuam focadas na defesa da pátria, compromissadas com os princípios democráticos.